Em 2014, a Copa do Mundo. 2016, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E o Brasil? Estará preparado para sediar esses dois grandes eventos? Há riscos de que a capacidade operacional da Infraero não seja suficiente para realizar os investimentos programados e, consequentemente, viabilizar a conclusão dessas obras previstas em tempo oportuno. Então, é uma das conclusões do relatório, desse último relatório. E a Infraero apresentou ao TCU um outro relatório contendo justificativa e ações programadas para atender essas questões, que está sendo analisado, questões relativas à estrutura organizacional, gestão de pessoas, infraestrutura aeroportuária e gargalos na infraestrutura. Estamos trabalhando para isso, para estruturar um atendimento, para que a gente tenha um tratamento VIP para todos esses eventos, para que a gente não tenha problemas, para que não soframos nenhum tipo de estrangulamento e de problemas em termos de atendimento aos usuários. Em vista dessa necessidade de desenvolver esse setor e atender às demandas crescentes, se decidiu tomar a decisão, né, de fazer as concessões dos aeroportos. E quais seriam os aeroportos, né, que nós trabalharíamos no primeiro lugar? Trabalhamos os aeroportos que ou estavam numa situação de estrangulamento muito grande, era o caso de Guarulhos, né, Brasília também era um aeroporto muito demandado, com a tendência grande de crescimento, e o aeroporto, que necessita muitos investimentos, que é o caso de Viracopos, em São Paulo, hoje tem 7,5 milhões de passageiros, foi o que foi transportado ano passado, mas é o aeroporto com maior potencial de crescimento do Brasil. Esse aeroporto ele tem a capacidade de chegar a 90 milhões de passageiros, se tornando possivelmente o maior aeroporto da América Latina, obviamente só ao longo do tempo. Na verdade, nessa concessão, o processo de licitação, houve uma enorme concentração de ágios, em todos os aeroportos, com ágio muito grande, 600%, vários, da ordem de 600%, 500%, 400%. Mas por que isso? Porque o negócio do aeroporto é um negócio muito competitivo. A possibilidade que você tem de desenvolver negócios no entorno do aeroporto, desenvolver de forma rápida, né? Fazer estacionamentos, né? Criar negócios comerciais, de empresas com empresas, né? Desenvolvimento de business em torno do aeroporto, ele é tão grande e as empresas têm uma perspectiva tão grande de resultado, de retorno. Por isso que elas fizeram aqueles grandes investimentos. Todas elas, ou a grande maioria, se a gente olhar, deu valores muito elevados. Será que todas erraram? Em vista do elevado ágio que tiver nessas concessões, torna-se ainda mais relevante o rigor no acompanhamento por parte da ANAC, né, dessas obras, dos investimentos a serem feitos pelos futuros concessionários, né? A ANAC vai fazer essa fiscalização. O contrato é um contrato muito apertado, esse contrato de concessão, muito detalhado, que vocês têm índices específicos de atendimento de qualidade que tem que ser feito para atingir qualidade internacional. E, com isso, o governo vai, obviamente, acompanhar através da ANAC e da Secretaria e da própria Infraero para que esses contratos sejam atendidos. No caso de não atendidos, eles contêm cláusulas tão pesadas do ponto de vista de penalização financeira, de que claramente não vai ser negócio, né, fazer algum tipo de não atendimento dessas cláusulas. O único requerimento técnico exigido para as proponentes foi a apresentação de um certificado de operação de aeroportos de pelo menos 5 milhões de passageiros. Por que exigir uma experiência comprovada tão insignificante, considerando que Guarulhos é o aeroporto de maior movimento na América Latina? A exigência de 5 milhões foi feita. A partir de 1 milhão de passageiros, um operador aeroportuário já sabe administrar uma determinada complexidade. A partir de 5 milhões, significa que ele já tem diversas horas pico dentro do funcionamento dele de um dia e ele consegue administrar aquilo. Por isso o corte de 5 milhões. A partir daí, e agregando milhões, ele não é proporcional à necessidade que tem dele saber administrar aquele tanto de milhões, mas sim a complexidade daquele aeroporto. Os números, na verdade, atuais, para as Campinas hoje, fechado o número de 2011, foram 7 milhões de passageiros movimentados, em Brasília 14 milhões, em São Paulo 30 milhões. Os números finais que são realmente muito elevados, mas são os números finais daqui a 30 anos. Se nós aumentássemos muito essa experiência de 5, 10 milhões, nós íamos nos restringir a cerca de 50, 60 aeroportos no mundo, o que poderia, sem dúvida nenhuma, restringir muita concorrência. O concessionário de Guarulhos pagará ao governo 97% da receita líquida e o de Brasília 94% da receita líquida. Com o que sobra,
que é muito menos dinheiro que o que a Infraero tem hoje. Vai ser possível prestar um serviço com a qualidade desejada? Esse negócio é um negócio que tende a dar muito dinheiro. E, obviamente, essa SPE, por ter um negócio de uma qualidade muito boa, né, e que tende a crescer o faturamento e a receita, ela, obviamente, poderá se alavancar para fazer os seus investimentos. Por exemplo, no caso de aeroportos, obviamente infraestrutura, essas entidades, essas SPEs, essas empresas vão se alavancar com a ordem de 70%. A grande pergunta, vai haver aumento de tarifas? Não há aumento de tarifa nenhum para os passageiros. Houve uma discussão, uma avaliação durante o processo, né, em que se definiu uma tarifa de conexão, que foi a mínima possível e necessária para que você tivesse um preço justo, né, para quem iria investir naqueles aeroportos, com o objetivo de atender às conexões que serão feitas nos seus hubs. Então, foi criada uma tarifa de conexão que é paga pelas empresas aéreas e, portanto, não é paga pelos passageiros. Parlamentares de diversos partidos estiveram no aeroporto de Brasília inaugurando uma placa, a placa da privatização do aeroporto de Brasília, como um marco de um fato que eu aplaudo pessoalmente, porque é o reconhecimento pelo atual governo de um erro que era o demonizar o processo de privatização, e ao reconhecer o erro de ter demonizado a privatização, abriu um processo de licitação. Qual é a minha preocupação? Brasília vai ser privatizada. O aeroporto de Brasília é claramente viável como operação individualizada. Claramente, é uma joia da coroa. Agora, e os aeroportos de Uberaba, de Uberlândia, de Montes Claros, do interior de Goiás? Na hora em que se viabiliza a privatização ou concessão do Rio de Janeiro, isolado de Brasília, isolado de Cumbica, perde-se a oportunidade dos viáveis subsidiarem os não viáveis. Tinha-se uma expectativa do governo de arrecadar 5,4 bilhões de reais e a arrecadação foi de 24,5 bilhões de reais. Eu gostaria que fosse esclarecido aqui na comissão onde serão aplicados os recursos que foram arrecadados nessa concessão. Ainda bem que foram 5 vezes maiores, né, do que a gente imaginava, é sempre bom ter mais para aplicar do que menos. Todos eles serão aplicados por decisão do governo, da presidenta, em aviação regional. A ideia é que nós tenhamos um grande programa de aviação regional. Para quê? Que não somente nós tenhamos uma aviação troncal, que são as grandes capitais do país, né, com eficiência, com qualidade de serviço, com a infraestrutura necessária e adequada, né, mas que a gente permita que o crescimento do interior do país. Nós temos um planejamento de longo prazo no governo, está em andamento, cuja a preocupação ela envolve não só a capacidade de investimento de infraestrutura, no caso tanto da Infraero como de concessões, né, como da aviação regional, que eu já me referi aqui, mas também um trabalho que nós estamos fazendo com estados de avaliação dos seus aeroportos. Quais são os aeroportos polo, os aeroportos que são vetores de desenvolvimento para aquelas regiões. Com isso, nós vamos selecionar um número desses aeroportos, um conjunto desses aeroportos, para que nós tenhamos no mapa do Brasil uma quantidade de aeroportos e que a gente possa atender quase que 100% da população brasileira a partir desse aeroporto. O Em Discussão fica por aqui, mas o debate sobre aviação continua no Senado. A Subcomissão Temporária da Aviação Civil, vinculada à Comissão de Infraestrutura, promove uma série de audiências públicas sobre o tema. Você pode rever este e outros programas pela internet. Acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.